Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão aqui do Enem, questão 134, Enem 2022, caderno amarelo. Vamos responder ela aqui. O enunciado versa o seguinte: em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Bom, a questão depois do texto traz esse quadro aqui, mostrando quantos ensaios são, as temperaturas específicas de cada ensaio e o resultado, se foi maior, se foi menor, em relação à decomposição do peróxido de hidrogênio, ok? Vamos analisar as alternativas e ver qual aqui está correta. Bom, ele diz: os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pela... Bom, primeira coisa, vamos prestar atenção no seguinte. Eles falaram que foram ensaios independentes em mesmas condições e variaram apenas a temperatura, Então, prestar atenção aqui na única variação em relação às reações, aos ensaios, ok? Então, na A ele fala, vamos ler primeiro. Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pela variação do pH no meio. Então, ele está dizendo que esses resultados aqui foram devido às variações do pH. Não, porque o pH ele não variou. A única condição que variou foi a temperatura. Então já descartamos a A, ok? Pessoal, na B ele diz aumento da energia de ativação. Quem estudou um pouco de enzimas vai saber que essa B está errada. Primeiramente, que a função de enzima numa reação é diminuir a energia de ativação, Então não vamos nem demorar muito na B aqui. Na alternativa C, diz o seguinte: consumo da enzima durante o ensaio. Pessoal, primeiro que essa afirmativa aqui, ela vai de encontro a uma propriedade da enzima, que é o que? A enzima ela não é gasta quando ela catalisa uma reação. Ou seja, as enzimas elas catalisam uma reação e estão prontas para catalisar outra reação, Não é usada, não é gasta, não termina, elas não são utilizadas. Então, quando ele fala consumo, está totalmente errado isso aqui. Vai de encontro à propriedade, uma das propriedades da enzima, ok? Então a C está incorreta. Pessoal, na D diz o seguinte: diminuição da concentração do substrato. Está errada também, por quê? Lembre-se que ele falou que todos os ensaios, apesar de independentes, estão nas mesmas condições, excetuando-se a temperatura. Então, quando ele fala diminuição da concentração do substrato, ele está dizendo que ele variou, que ele diminuiu, ele não diminuiu, ele só mexeu na temperatura. Então, aqui está incorreto, ok? Vamos a E. Modificação da estrutura tridimensional da enzima. Pessoal, essa é a correta. Por quê? Vamos lá, vamos analisar ela. Quando ele fala da modificação tridimensional da enzima, que isso impacta devido à mudança na temperatura, ele está correto. Veja que aqui na 1, na 2 e na 3, a temperatura está variando de 10 a 20, E nós temos bons resultados, Nós temos 8, 10,5, 9,5 na decomposição do peróxido de hidrogênio. Isso significa que essa enzima ela tem uma temperatura ótima em 15, Ou seja, 15 muito provavelmente é a temperatura ótima dessa enzima. Por isso, na temperatura de 15 graus, ela tem o maior resultado em relação à decomposição do peróxido de hidrogênio, ou seja, ela funciona melhor, digamos assim, porque ela está na temperatura ótima dela, Só que quando você vai aumentando, aumentando à medida que vai aumentando aqui a temperatura, 20, 25, 30, vai ocorrendo um processo que a gente chama de desnaturação.
e você começa a modificar a estrutura dessa proteína, que é uma enzima. Toda enzima é uma proteína. Então, quando você aumenta, você começa a sair do ponto ótimo, da temperatura ótima daquela enzima, você começa a modificar a estrutura tridimensional, caminhando para uma desnaturação, né? Começa a desenovelar, perder a forma, a estrutura dela correta, né? Para catalisar a reação. Então, letra E é a correta. Beleza, pessoal? Questão, eu achei interessante essa questão, de tantas questões que eu me pego aqui vendo e fazendo, gravando aqui no canal. É uma questão que eu achei interessante. Não é uma questão difícil não é, né? Uma questão que tem que ter um pouco de cautela para fazer, mas tá aí. Letra E, questão 134. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.